Para você ter um autocontrole bem feito, aliás, tudo na vida você tem que ter organização, né? Você tem que ter um mínimo de metodologia. Para você ter um autocontrole eficiente, você tem que dividir a tua indústria em setores. Você não consegue, por menor que seja a indústria, há particularidades de determinados setores, de determinados ambientes, que devem ser considerados para que você faça uma boa inspeção, um bom monitoramento de controle de qualidade. Portanto, tem que se dividir os estabelecimentos. Eles podem ser divididos, de acordo com a legislação, em áreas de inspeção e unidades de inspeção. Estabelecimentos cárneos, por exemplo, devem ser divididos em áreas de inspeção e unidades de inspeção. Muitas vezes eu vou usar aqui o símbolo AI e o I. Então, toda vez se porventura eu falar, você saca que área de inspeção e unidade de inspeção. Então, essa empresa fictícia, eu coloquei aqui só para ilustrar, é uma indústria de carnes. E ela foi dividida em áreas de inspeção e unidades de inspeção. Qual é o conceito de área de inspeção? Então eu vou pegar o exemplo de um frigorífico. Uma sala de abate inteira é uma área de inspeção. Em determinados pontos dela, ela é subdividida em determinados pontos que você tem que chegar e tridimensionalmente dar conta de olhar teto, paredes, equipamentos e piso. Você tem que dar conta, por exemplo, na higienização. Eu chego para ver se aquele microambiente, aquele ambiente dentro de uma sala de abate, por exemplo, se ele está limpo. O espaço tridimensional, nessas condições que eu falei, em que eu conseguir identificar tudo em até 1 minuto, isso a circular no 75 traz, eu chamo de unidade de inspeção. Então, o que determina a unidade de inspeção, obviamente, é um local dentro de uma área de inspeção que tem, obviamente, o mesmo processo acontecendo ali e que eu consigo, em um espaço máximo de 1 minuto, ver as condições de higiene, incluindo forro, incluindo paredes, piso, equipamentos e utensílios. Entendeu? Então, uma área de inspeção contém várias unidades de inspeção. E esses conceitos têm que ficar claros. Então, uma sala de desossa é uma área de inspeção. O trilhamento, por exemplo, o trilhamento de desossa pode ser uma unidade de inspeção em determinado ponto. Uma mesa de desossa também pode ser uma unidade de inspeção. Uma sala de guarda de utensílios é uma unidade de inspeção. Ok? Então, definir área, unidade de inspeção, é o primeiro ato seu como técnico na hora de pensar em fazer, em elaborar um programa de autocontrole. Então, já dei a primeira dica. Nós já começamos a elaborar o programa de autocontrole, definindo áreas e unidades de inspeção. Tá? Já vou adiantar. Para estabelecimentos cárneos, é assim. Para estabelecimentos de leite e derivados, ovos e derivados, mel, cera de abelha e derivados, pescado, muitas vezes, né? Não é obrigatório, mas eu incluo, dependendo do estabelecimento, se ele for pequeno. Não se divide em unidades de inspeção, somente áreas de inspeção, porque são procedimentos muito homogêneos, os que acontecem geralmente em determinado ambiente. Então, nesses estabelecimentos não é obrigatório, é facultativo. Você pode dividir unidade de inspeção se você técnico, você tem essa liberdade. Se você se sente confortável, eu prefiro dividir assim, para mim vai ser mais. Mas não é obrigatório. Agora, se você trabalhar em um estabelecimento cárneo, obrigatoriamente você tem que dividir a sua área de inspeção em unidades de inspeção. Nós vamos hoje falar, né, nesta aula e nas outras aulas da disciplina, nós vamos dar exemplos fictícios de uma empresa, e nessa empresa é uma empresa de carnes, então ela vai ter, nós vamos dividir em áreas e unidades de inspeção. Ok? Muito bem. Metodologia moderna de inspeção. Então, como eu falei, hoje a análise de risco é sobre o processo e não sobre o produto. Claro que o produto faz parte, ele continua sendo um ponto de avaliação, um ponto de controle, mas não é o único e nem o mais importante. Todos são importantes. Eu tenho alguns que eu destaco, mas o processo como um todo é importante. Então, como é que hoje acontece? Imagina que o processo aconteça. Você tem a matéria-prima nesse lado e o produto nesse último. Como é que é hoje a metodologia de inspeção? Lá no início, tem a matéria-prima. Então você tem que destinar um controle específico para a matéria-prima.
que é animal vivo, carne, ovos, a carne já processada, ovos, leite, pescado, mel, aditivos, água, gelo, ingredientes e embalagem. Você fala, peraí, ingredientes e embalagens são matéria-prima? Sem dúvida. Na sua empresa, muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que embalagem até fica num cantinho sujo. De jeito nenhum. De que adianta elaborar um produto com acuidade, com preocupação, com cuidado, critério, limpinho, bonitinho, sem bactéria, né, com mínimo de bactéria, bonitinho. Aí você coloca numa embalagem suja. É um contrassenso. Então, matéria-prima, né, água e gelo. Se o seu estabelecimento, eu vou falar isso várias vezes na disciplina, se o seu estabelecimento tem água de má qualidade, amigo, balbal, você pode fazer de tudo que você puder, você não vai conseguir produzir direito, com qualidade, e nem às vezes nem com quantidade. Então, o estabelecimento de produto de origem animal precisa de água, tá? Em abundância e qualidade. Bom, seguindo, ambiente. Você tem que controlar pragas, resíduos, vestiários, sanitários, barreiras sanitárias, iluminação e ventilação. Certo? A estrutura física do seu estabelecimento, sem dúvida. Instalações, equipamentos e utensílios. A mão de obra é outro ponto, é até difícil, mais difícil de ser controlado. A higiene, a saúde, os hábitos higiênicos e os treinamentos que são dados a esses funcionários. Os métodos, né? Que aí sim é o processo propriamente dito. Então, as operações e instalações e equipamentos que estão sendo, durante a produção, né? Já estão sendo utilizados em processamento. E comprometimento. A empresa tem que certificar o seu produto, nós vamos falar isso especificamente. A rastreabilidade desse produto, você tem que dar rastreabilidade. Não só para o consumidor, que reclama, que vai e liga para o seu serviço de atendimento ao consumidor, seu SAC, mas para você mesmo, para que você, nesses casos, consiga, opa, o problema é aqui, o problema foi lá, não, o problema não é aqui. O problema é fora daqui, não foi conosco. E recolhimentos, são os recalls, né, em que você tem que, muitas vezes, tirar toda uma partida, todo um lote que foi, por causa de um problema, já vendido. Então você tem que fazer esse recolhimento. Nós vamos falar especificamente disso, tá? E em que se baseia o autocontrole atual? Então, vou voltar aqui, ó. Você entendeu? Imagina que o processo todo foi dividido. Antigamente era uma coisa só, aqui. Hoje não. Hoje é tudo. Ele é subdividido o processo de uma maneira mais inteligente, incluindo o produto acabado, tá? E em que se baseia os programas de autocontrole? Até 2005, como é que era? E hoje? Então vamos fazer um comparativo entre até 2005 e hoje. É importante fazer para você compreender algumas diferenças que vão ser inclusive úteis no seu dia a dia. Até 2005, fazia-se o programa de análise de perigos e pontos críticos de controle. Nós vamos ver direitinho o que é isso. O PPHO, Procedimentos Padrões de Higiene Operacional. E BPF, Boas Práticas de Fabricação. O processo como um todo era dividido de 3 formas. Ele era menos, vamos dizer assim, menos eficiente. Entenda por enquanto assim. Hoje, como é que ele é feito? Pelos elementos de inspeção, que eu já falei para você no início da disciplina. Manutenção, sanitários, iluminação, lembra que está destacado até no cronograma? E que, na verdade, são tudo aquilo do último slide. É o processo sendo dividido. Em manutenção, sanitários, iluminação, ele esmiuça mais o processo, então ele é mais eficiente, ele deixa menos furos. Isso aqui, ó, ela deixava lacunas. Até a ideia de colocar esse slide com tamanhos bem desproporcionais é justamente mostrar que isso aqui, ó, é muito mais minucioso em relação a isso daqui. Ah, mas professor, eu não sei o que é PPCC, BPF. Não, por enquanto não. Se você leu a legislação que eu já coloquei para você disponível no material complementar, você já tem uma ideia disso daqui, tá? Bom, então aqui, ó, bovinos e derivados. Vou dar um exemplo aqui de quais são os elementos de inspeção, que a 175 trouxe. Ó, manutenção das instalações e equipamentos industriais. Então, quando eu falar para você durante a aula, isso vai virar, você que está atuante na indústria, vira um feijão com arroz. Ah, tem problema no elemento 01. Manutenção das instalações e equipamentos industriais. Ah, o problema meu no elemento 05. Opa, água de abastecimento e gelo. Tá? Então, esses são os elementos de inspeção para bovinos e derivados. Agora eu vou continuar. Ah, detalhe.
A 175, esse aqui é o padrão da 175 de 2005. Não tinha gelo, era sogra de abastecimento. Bom, então, se eu precisar de gelo na minha indústria, por exemplo, eu preciso de gelo para fazer embutidos. Preciso. Mas ele não está contemplado na 175. Então a empresa, entre aspas, né, pela 175 não teria obrigação de controlar a qualidade do gelo. Tá? Águas residuais, controle integrado de pragas, PPHO, higiene, hábitos higiênicos e saúde dos colaboradores, PSO. Matéria-prima, material de embalagem e rotulagem, temperaturas, calibração e aferição, APPCC. Olha só, o APPCC, voltando aqui, ó, e o PPHO, ele de um macro tornou-se apenas um elemento de inspeção. Lembra o PPHO de 2005? E o APPCC a mesma coisa. E a BPF foi disseminada em diversos elementos de inspeção. Ou seja, o controle foi melhorado. Testes microbiológicos. No caso, a 175 trouxe para mesófilos, enterobacteriaceae, salmonella, Escherichia coli e Listeria. Tá? Naquela época. Certificação de produtos exportados, não continha formulação e composição e nem bem-estar animal. Então, deficiências da circular 175. Não previa controle sobre barreiras sanitárias. Barreira sanitária você entende, é onde há o ingresso de funcionários, de colaboradores, de quaisquer pessoas para o interior da indústria. Ali você faz higiene de mãos, você faz higiene de botas, põe uma touca, uma máscara, uniforme limpinho, vai conferido, põe um avental e entra para dentro da fábrica limpão, ok? Sem previsão de controle de treinamentos e testes físico-químicos. Testes eram vinculados à exigência do mercado externo e não contemplavam o que a RDC 12, que de 2001 da Anvisa já preconizava. Se você não sabe o que traz a RDC 12, vai e consulte no site da Anvisa. Controle de certificação direcionado à exportação e não previa rastreabilidade. Não precisava fazer rastreabilidade, de acordo com o 75. E não contemplava o controle sobre bem-estar animal e formulação de produtos, como eu adiantei. Resumindo todas as principais matrizes animais, naquela coluna, as inovações ou diferenças que de lá para cá foram feitas, então, olha, para bovinos foi incluído material de risco específico, a circular 665 de 2006, falando de controle microbiológico, ovos, a rastreabilidade, pescado, bem-estar animal, suínos, bem-estar animal, aves, controle da adição de água aos produtos, e todos as matrizes, formulação, testes laboratoriais, treinamentos. Então, atualmente, resumindo a prosa, só para te mostrar que a coisa começou empírica e foi melhorando. Hoje, ela é mais completa. Então, atualmente, todas as matrizes animais têm que ser submetidas ao autocontrole completo de todos os elementos de inspeção de 1 a 18. Tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. É equivalente. Obviamente, se você, na sua empresa, é um laticínio, você não vai fazer bem-estar animal. Não tem um animal vivo ali. Né? Então, se o seu estabelecimento, por exemplo, de carnes, não faz embutidos, não faz processamento, só faz cortes de carne, não vai ter formulação. Entendeu? Então, obviamente, há uma diferença. Você aplica quaisquer um dos 18 elementos quando eles forem aplicáveis. Ok? Bom, com relação aos prazos, o governo, desde 2010, colocou alguns prazos para que todas as empresas fossem adaptando e implantando seus elementos de inspeção. Mercado interno, mercado externo, naquela coluna. Estabelecimentos de inspeção. Então, ó, mercado interno, do elemento 1 ao elemento 12, tá? Então, no elemento 1, manutenção. Eu quero que você decore. No elemento 12, temperatura. Tinha até 2010 para fazer a revisão do programa de escrito, até junho de 2010, até setembro de 2010 para implantar os programas revisados. E a verificação oficial pelo governo a partir de outubro de 2010. Isso vale para as demais linhas, mas observe, todos os prazos já foram há muito tempo. Então, isso corrobora legalmente que todas as empresas... Se a sua empresa fala, puxa, mas lá não faz isso, então você está errado. Corra atrás, implante. Mesmo que o seu empresário não tenha essa concepção, mostre para ele que ele precisa, não só em termos legais, mas também em termos de qualidade. Ok? Acho que falei demais, agora é com você. Vai estudar, revise o conteúdo desta aula e no próximo bloco a gente vai falar de etapas de elaboração e implantação de programas de autocontrole. Até lá e bons estudos.